Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai conversar a respeito de um assunto extremamente importante, que são os 5 erros que eu considero os mais comuns, os mais frequentes no tratamento do processo de calvície. E por que eu escolhi esse vídeo, né? Por que a gente vai falar desse tema hoje? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Paulo, eu sou dermatologista e eu me dedico tanto ao atendimento de problemas capilares quanto à pesquisa também. Eu sou um pesquisador da área já há mais de 10 anos e ao longo desses anos, tanto na área da pesquisa quanto no atendimento no dia a dia do meu consultório, eu observo alguns erros, alguns conceitos equivocados que as pessoas têm muitas vezes no tratamento da calvície e que impactam de maneira muito importante o resultado no médio e longo prazo. Então, se você está fazendo o tratamento para calvície ou se você pretende começar o tratamento para calvície, alguns elementos aqui são inclusive pré-tratamento, não deixe de assistir o vídeo até o final e até me digam aí se vocês se identificam com alguns erros, alguns pontos aí que não estão sendo feitos de maneira correta. Mas antes de começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de problemas capilares. A gente sempre tenta trazer informações claras, objetivas, com respaldo científico. É fundamental que a internet seja a fonte de informação clara e segura. Então, se você gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever, de compartilhar, de curtir, para que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possível. Vamos lá? Então vamos começar antes até do tratamento. Qual que é um grande erro pré-tratamento da calvície? Eu acho que um dos maiores é a demora em procurar o tratamento. Porque em alguns pacientes, essa perda capilar são em áreas que chamam mais atenção, a pessoa já fica preocupada e já procura assistência médica. Mas principalmente pacientes que tendem a evoluir com uma rarefação mais difusa, isso é muito comum, por exemplo, nas mulheres, a pessoa muitas vezes acaba postergando, porque quando você tem só uma área de diminuição de densidade capilar, muitas vezes com um cabelo mais comprido ou com um tipo de penteado, você consegue cobrir, aquilo não gera um impacto estético, mas a médio e longo prazo isso tende a progredir. Muitas vezes quando a pessoa procura atendimento, ela já teve uma perda capilar significativa. Então o primeiro ponto é, se você está percebendo uma diminuição de densidade, uma rarefação, principalmente na região superior do couro cabeludo, na região da coroa, na região da frente, procure o seu dermatologista, faça uma avaliação. Se já tiver um processo de calvície começando, esse sem dúvida nenhuma é o melhor momento para tratar. Muitas vezes, se você for postergando, o cabelo vai afinando muito e às vezes a gente não consegue ter a recuperação que a gente poderia ter se o tratamento fosse precoce. Agora, indo para o segundo erro, que é bastante comum também. A pessoa percebe uma diminuição de volume, uma rarefação, mas ao invés dela fazer um atendimento médico, fazer um diagnóstico, começar um tratamento, muitas vezes ela começa tratando por conta própria. Então, não raramente eu atendo pacientes que chegam para mim, Paulo, eu já percebo essa rarefação há 4, 5 anos, há um período bem prolongado. Aí eu pergunto se a pessoa já fez algum tratamento, já fez alguma avaliação. Não, eu estou usando um shampoo anti-queda, eu estou usando uma vitamina, mas não está melhorando. E na verdade, essa pessoa não está tratando de maneira correta. Ela está fazendo um tratamento que talvez poderia ajudar num quadro de eflúvio, numa queda transitória, mas se há de fato um processo de calvície evoluindo, shampoo, suplemento vitamínico, isso não vai ajudar. Então, por que isso é um grande erro? Porque a pessoa tem uma falsa percepção de tratamento, ela entende que ela está tratando, mas na verdade ela não está tratando de maneira eficaz. Então é fundamental que se a gente for começar um tratamento, ele tem que ser um tratamento para valer, tem que ser um tratamento focado em medicamentos, em produtos que realmente vão poder reverter ou pelo menos atenuar esse processo de calvície. E aí também a gente vai para um erro que é muito comum, que é uma expectativa irreal com relação ao tratamento. Então, muitas vezes os pacientes me falam, Paulo, eu fiz tal tratamento, independente do tratamento que for, e não resolveu o problema. E infelizmente, a gente sabe que queda de cabelo tem várias causas. Nesse vídeo de hoje a gente está falando da calvície, tá, pessoal? Então, que é uma tendência genética, a pessoa nasce com essa predisposição. E infelizmente, na medicina de hoje, nós não temos um tratamento que seja
resolutivo. A gente não vai mudar a sua tendência genética. Agora, com o tratamento, a gente consegue atenuar, a gente consegue melhorar. O grau de resposta também varia de pessoa para pessoa. Essa intensidade de tendência genética também varia de pessoa para pessoa, mas em nenhum caso a gente vai mudar, a gente vai resolver. Então, essa expectativa de um tratamento curativo, de um tratamento resolutivo, infelizmente ela é equivocada. É claro, sempre que a gente tem um problema, tem alguma coisa que nos incomoda, a gente quer fazer um tratamento, a gente quer fazer um procedimento que resolva de uma vez por todas e que a gente nunca mais precise se preocupar com aquele problema. Mas na calvície isso ainda infelizmente não é possível. Ah, Paulo, mas e o transplante de cabelo? Realmente, até em alguns casos, a gente pode até considerar que houve, de repente, uma solução com o transplante de cabelo. Se aquele paciente, por exemplo, ele tem uma área a ser transplantada que não é tão extensa, ele tem uma área doadora boa, ele realmente não tem uma tendência de progressão muito intensa, muitas vezes até com uma sessão única de transplante, você vai, digamos, resolver o problema do paciente. Agora, qual que é o problema? A gente não consegue dizer como vai ser a evolução de cada pessoa a médio e longo prazo. Então a gente não consegue afirmar isso no momento do tratamento. É claro que examinando, vendo os antecedentes, com o dermatoscópio, a gente examina as outras áreas do couro cabeludo, vê se já tem uma tendência de afinamento. Então a gente pode ter uma ideia de como vai ser a progressão daquele paciente. Mas certeza absoluta ninguém pode ter. Ou seja, pensar que o transplante ele é a solução da calvície é muito mais uma exceção do que uma regra. Então, para a maioria dos pacientes, a gente vai ter que fazer um tratamento de médio e longo prazo e a gente não vai ter uma cura, uma solução milagrosa. E a partir do momento que você busca esse tipo de solução milagrosa, definitiva, é um grande passo para que a gente não tenha sucesso no tratamento. Porque agora a gente já vai passar para o próximo erro que é muito comum, que é a falta de consistência no tratamento, a falta de adesão ao tratamento. Então, muitas vezes o paciente tem um diagnóstico correto, ele começa o tratamento cedo, está um tratamento adequado para ele, mas ele não tem consistência no tratamento. Começa o tratamento, começa, para. Isso é comum também, porque às vezes a gente tem um problema que nos incomoda, a gente põe toda a energia ali para começar aquele tratamento e aí passa 1, 2 meses, a gente começa a cansar, esquecer, deixa de lado, começa a ter outras prioridades e o tratamento vai ficando para trás. Aí a pessoa viu que a queda capilar, a perda capilar piorou, aí ela retoma o tratamento com tudo, começa tudo de uma vez novamente, dá um tempo, vai cansando, vai esquecendo e para novamente. Isso é péssimo. Então, tratamentos muito intensos de curto prazo não mudam muito a evolução do problema. A constância é fundamental. A gente pode fazer um paralelo aí com a atividade física, que é muito comum, A pessoa quer perder peso, começa a academia, não, eu vou todos os dias, eu vou 2 vezes por dia, porque eu vou, agora me dedicar ao máximo aí à atividade física, ela não consegue sustentar aquele ritmo, depois de 1, 2 meses, parou novamente e fica indo e voltando. Com o cabelo, muitas vezes acontece a mesma coisa, mas é um pouco pior. Por quê? O peso, por mais que você eventualmente ganhe, sempre possível você perder aquilo que você ganhou. Não estou dizendo que é fácil, que sempre a gente consegue, mas sempre é possível. A calvície ela tende a ir evoluindo. Quando você para o tratamento e você perde cabelo nesse período, quando você retoma o tratamento, há uma melhora, mas geralmente você não recupera tudo aquilo que você perdeu. Então isso é muito danoso, porque nessas intermitências de tratamento você vai sempre perdendo e sempre que você retoma de um nível mais baixo. Então às vezes aquele paciente que fez um tratamento bem orientado, bem específico, teve constância, ele vai ter no médio e longo prazo um benefício muito maior. Fazendo uma outra comparação com a atividade física, eu brinco que o tratamento da calvície é uma maratona. Você tem que ter consistência a médio e longo prazo, não é corrida de 100 metros. Eu vou começar com tudo, eu vou passar shampoo, eu vou tomar o comprimido, começa com um monte de coisa que você não consegue manter e muitas vezes acaba parando. Isso nos leva também ao quinto erro, que eu considero muito frequente também, principalmente quando o paciente faz múltiplos tratamentos,
que ele não tem clareza do que é mais importante nessa lista de tratamentos. Então, muito frequentemente, às vezes pacientes que já estão em tratamentos, né, vêm no meu consultório, aí eu pergunto, o que você está usando de medicamento? Eu tomo, no caso do homem, eu tomo finasterida, eu passo minoxidil, eu uso um shampoo anti-queda, eu tomo um suplemento e eu também comprei um aparelhinho ali que eu vi na internet que eu faço um microagulhamento na minha casa. Então vamos lá, ele está fazendo, teoricamente, 5 tratamentos para calvície. Todos esses tratamentos têm a mesma importância, todos eles têm a mesma força em segurar a progressão, em fazer que aqueles fios que estão mais finos, mais delgados, fiquem mais grossos, mais espessos e mais fortes? Não, há uma diferença muito grande na potência de tratamento. Então, nesse exemplo, o paciente, a finasterida aí, ela é provavelmente muito mais forte do que todo o resto junto. Então é importante que a gente estabeleça uma hierarquia de tratamento para cada caso, para cada paciente, para que ele saiba muito claramente o que ele deve priorizar. Então, nesse caso, a gente sabe que falando de calvície masculina, shampoo não vai ter benefício, não vai mudar, a não ser que o paciente tenha uma dermatite seborreica, um problema associado. Mas para o quadro de calvície em si, não vai mudar a progressão do problema. Ou mesmo o uso de suplementos vitamínicos, os suplementos, em algumas situações, eles podem ajudar bastante, mas para aquele paciente que realmente, voltando, no caso da calvície, uma tendência genética, suplementação não vai ajudar, ou se ajudar vai ser muito pouco. Então é importante que esse tratamento esteja muito claro para o paciente qual é o ponto de foco principal que ele tem que manter e outros que ele pode adequar ou não, ou fazer ou não, dependendo da disponibilidade dele. E isso é importante porque a gente falou de falta de consistência no item anterior. Então a gente também tem que adequar o tratamento à rotina daquele paciente, às características daquele paciente. O mesmo tratamento pode ser muito bom para uma pessoa e não tão bom para outra. E eu não estou falando nem de resultado, eu estou falando de adaptação. Então, alguns pacientes, por exemplo, passam o minoxidil no couro cabeludo, o spray de minoxidil, de maneira rotineira, conseguem encaixar aquilo na rotina, dependendo do horário que aplica, horário que lava o cabelo. A gente tem um vídeo aqui no canal falando de dicas aí de como usar um minoxidil tópico corretamente. Ou seja, o paciente consegue usar o produto, colocar o tratamento, a rotina de tratamento na rotina dele do dia a dia. Para outras pessoas isso é extremamente trabalhoso, é difícil, a pessoa não se adapta, ela esquece, ela acha ruim porque o cabelo fica duro, para pentear, o horário que ela lava o cabelo. Então, nesse caso, na minha opinião, não adianta a gente ficar insistindo. A chance desse paciente manter o uso do minoxidil ao longo de meses ou anos é muito pequena. Então, a gente tem que criar mecanismos e conversando junto com o paciente, estabelecendo os pontos que são cruciais no tratamento e colocar aquilo dentro da rotina para que ele consiga manter, fazer um tratamento de longo prazo. De repente, também efeitos colaterais variam de pacientes para pacientes, então o medicamento X não se adaptou, teve efeito, a gente tem que trocar, mas muitas vezes até um esquema enxuto de fácil adaptação que a pessoa consiga ter consistência. Então esses são os pontos fundamentais: um diagnóstico correto, precoce, com tratamentos realmente focados naquilo que vão mudar a evolução do processo de calvície, com acompanhamento médico. O acompanhamento médico é fundamental, até para a gente ver se de fato o paciente está tendo melhora ou não está tendo melhora. De repente você pode falar, Paulo, mas eu vejo se o meu cabelo está crescendo ou não. Ok, é até possível, mas como esse processo é lento, é gradual, você vê o teu cabelo todo dia, você não tem métodos objetivos de avaliação, às vezes fica difícil de você fazer isso sozinho na sua casa. Então, na consulta, por exemplo, a gente faz as fotos padronizadas, a gente usa o dermatoscópio, a dermatoscopia digital, a gente projeta as imagens ali da dermatoscopia na televisão, a gente examina, é legal que o paciente vê junto com a gente vê se os fios estão ficando mais densos, se não estão, e com esse acompanhamento a gente consegue ver se realmente o tratamento está sendo eficaz ou não. Por quê? Eu falei que o tratamento é lento, a gente não pode ficar trocando de tratamento a todo momento. Porém, também a gente não pode, por um outro lado, começar um tratamento lá e esquecer. A gente tem que ver se está tendo resultado. Qual que é o prazo legal para a gente reavaliar, para ver se tem resultado? Entre 4 a 6 meses é um período para a gente ver, muitas vezes até chegando a 1 ano.
Ou seja, se em 6 meses você não teve melhora, não está alcançando o resultado que a gente precisa, está na hora da gente mudar ou de repente acrescentar um outro tratamento. A gente não pode ser muito afoito de ficar trocando o tratamento muito rápido, como eu falei, mas por um outro lado também a gente não pode deixar a coisa progredir se o tratamento não estiver sendo eficaz. Então o acompanhamento também vai ser fundamental e até ele ajuda muitas vezes nessa questão da adesão, porque quando você está junto com o médico, vendo, avaliando, explicando, tirando dúvidas, se teve problemas com o medicamento, a gente troca, a gente ajusta e isso vai ser fundamental para a constância, para o sucesso do tratamento no longo prazo. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.